tenho minha resistência com pessoas que usam do expediente do vitimismo. Eu tenho muita precaução quando eu convivo com pessoas que sempre elas são vítimas de tudo, todo mundo ferra com elas são coitadinhas. Quando a pessoa faz isso, eu não falo na hora, mas eu fico observando. E aí eu boto um ponto de interrogação ali, um asterisco, e eu me distancio de pessoas assim. Porque pessoas que se vitimizam geralmente são pessoas que lesam os outros e que precisam do vitimismo para, vamos dizer assim, justificar ou para explicar, né, exatamente a consequência de seus atos. Nós temos o seguinte: se a gente plantar feijão, vamos plantar feijão, vamos colher feijão. Se nós plantarmos qualquer uma árvore, enfim, nós vamos ter uma árvore. A colheita, ela é obrigatória. Você pode plantar o que você quiser, mas a colheita é obrigatória. E no caso do Lula, o Lula colheu sim. Colheu os frutos amargos e vai colher ainda mais, porque está plantando mais frutos amargos da sua inconsequência enquanto agente público. O Lula tem uma profunda mágoa do povo brasileiro, porque quando, lá dos episódios em que ele foi preso, em que ele ficou 580 dias na cadeia, ele achou na sua cabeça que o povo faria, né, uma nova queda da Bastilha, que o Lula ia ser arrancado da prisão, né, por um levante popular de todos os segmentos. Só que isso não aconteceu. E não vai acontecer. Porque o Lula não fala hoje em nome da totalidade do povo brasileiro. Ele fala para uma parcela da população brasileira. Uma parcela que acha que os malfeitos de Bolsonaro são favoráveis para si. Só que, na verdade, vamos analisar o todo e não a metade? Vamos combinar. Bolsonaro é a consequência, não é a causa do que nós estamos vivendo hoje. Esta é a situação. Porque o Bolsonaro é fruto exatamente da imperícia de Lula, que colocou para perder em 2018 o seu poste número 2, o Haddad. E colocando para perder aquela eleição, ele entregou para Bolsonaro. Porque a estratégia era: entregaremos para Bolsonaro, ele vai ferrar com o Brasil e o Brasil vai abraçar a gente. Esta é a estratégia podre, nojenta, abjeta do Lula. Para tudo o Lula tem um cálculo político. E é por isso que ele se colocou contra o impeachment. O Ciro Gomes, a qual parte da militância petista chama de coroné por conta das suas origens nordestinas, este mesmo Ciro Gomes participou de ato contra o Bolsonaro. Aliás, mais uma vez, o PT sabotou os atos contra Bolsonaro. Não foram uma nem duas, foram várias vezes em que o PT sabotou os atos que poderiam promover, né, uma mobilização para o impeachment do Bolsonaro. Afinal de contas, no cálculo político do egocêntrico Lula, não caberia impeachment. Que coisa interessante, isso a gente tem registrado. E aí, meus caros, o que aconteceu? Quando o Ciro se manifestou em São Paulo, parte, né, da militância do Lula foi para cima do Ciro e quase tentaram assassiná-lo. Mas, felizmente, o Ciro não sofreu nenhum arranhão. Mas o Ciro poderia ter usado aquilo como uma arma política, mas não o fez. Os civilizados de São Paulo, os lulopetistas de São Paulo, que atacaram o Ciro, podem dizer que estão e têm condições de combater a incivilidade de um bolsonarista? Qual a diferença de um para outro? Nenhuma. Aliás, a semelhança entre um petista e bolsonarista é que ambos precisam de fake news
porque não conseguem explicar os atos de seus ídolos. Então a gente aqui pode pegar e reportar os fatos e trazer e dizer, olha, aqui ó, tu fez isso. Eu não preciso de fake news para desconstruir um petista ou um bolsonarista. Agora eles precisam de fake news, porque eles sabem que o que eles estão defendendo é mentira. Então, quem defende mentira precisa de outras mentiras paralelas para se manter. E esse vitimismo do Lula não passa de mais uma ceninha, de mais um momento de ai, coitadinho de mim. E como o povo brasileiro não compra mais isto, isso alimenta ainda mais a raiva interna do Lula. Esta raiva que se manifesta nessas falas infelizes, como essa que ele disse que, né, que foi uma bênção, né, o coronavírus. E depois ele vai lá se retratar. Se retratou muito mais porque pegou muito mal aquilo. Só não pegou mal, é claro, para dentro do universo do seu rebanho. E o Lula acha que o Brasil é um grande PT, a qual ele se torna um senhor feudal absoluto e todos têm que ser os seus vassalos, todos têm que se ajoelhar para ele. No PT ele faz isto, mas o Brasil não. O povo brasileiro não quer isto. O povo brasileiro, que eu tenho piedade, que eu sinto pena, não no sentido, né, de que eu me colocar melhor que os outros, até porque eu talvez seja parte dessa massa, eu sinto sim, me dói ver o povo brasileiro que hoje não tem dinheiro para comprar comida. Para esse eu tenho minha compaixão. Eu estendo a minha compaixão, Lula, para o desempregado, para a vítima da polícia na periferia, para as vítimas das tragédias que estão acontecendo no Brasil. Agora, infelizmente, nós estamos vendo essa tragédia do Rio de Janeiro. Eu estendo a minha compaixão para com esses. Não para um sujeito que foi preso, que segundo ele era injusto, mas aceitou ser preso injustamente. E aí depois achou que ia ser um ato de uma nova Bastilha. Não aconteceu, agora tem raiva do povo brasileiro. Agora ele quer se vingar do povo brasileiro. É muito nítido isto. E talvez seja eu o único que esteja falando sobre isto neste momento. Eu não tenho pena nenhuma de ti, Lula, porque eu vou dizer outra coisa. Tu caminha para um isolamento político como nunca visto na nossa história. E eu não tenho pena nenhuma do que vai lhe acontecer, porque você plantou tudo isso. Você é a vítima da tua própria inconsequência. De ti eu não tenho pena, de ti eu tenho distanciamento. E posso te dizer que tenho o mesmo asco que eu tenho de Bolsonaro hoje, porque tudo que tu fez, em coisas boas que tu fez no teu governo, todas elas são jogadas no lixo pelo teu narcisismo exacerbado, por esta tua ânsia de poder pelo poder. Eu tenho nojo de gente que, para tudo que faz a vida, atende os seus interesses. E tu és um desses. Esta é a realidade. Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, de ti eu tenho um asco, tenho um nojo. E esse meu asco, meu nojo, vem lá desde 2002, quando eu vi que para se perpetuar no poder, o senhor baixou, né, se ajoelhou para o setor financeiro. Ali com aquela tal carta ao povo brasileiro, ali eu vi que tu não tem caráter, como já dizia o professor Chico de Oliveira. Lula, eu não tenho pena de ti, tu não me comove, nunca me comoveu. E é por isso que eu tenho orgulho de dizer isto, porque eu sei, porque eu vi que tudo que tu faz não passa de um teatro, de uma ceninha. O Brasil não precisa de atores para governar o Brasil. O Brasil precisa de gestores. E gestor é uma coisa que tu não é e nunca foi.